Gamers mais nostálgicos e proprietários de um iPhone ou iPad podem comemorar. A Apple mudou as diretrizes da App Store e agora a loja oficial ou principal de aplicativos para os seus dispositivos com iOS e iPadOS pode receber aplicativos de emuladores de videogames para esses dispositivos. Eu sei, muitos estão comemorando por conta dessa decisão, mas existem aqueles asteriscos, aquelas letras miúdas, aqueles pequenos detalhes que não foram compartilhados pela gigante de Cupertino, e aí eu estou aqui para poder explicar para vocês o que está acontecendo e jogar um pouco de água gelada nessa batata frita quente que você está tirando da air fryer nesse momento para comemorar essa decisão. Nem tudo é tão lindo quanto parece e eu lamento em compartilhar algumas notícias que não são tão agradáveis a respeito dessa novidade que a App Store vai receber. Na verdade, já recebeu, mas os primeiros emuladores estarão disponíveis em breve na loja para o seu download gratuito ou pago. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aqueles mais empolgados sobre a chegada dos emuladores no iPhone e no iPad, mas que não sabem de tudo o que se passa por trás dessa decisão. A partir de agora e nos próximos minutos eu vou explicar tudo o que vai acontecer em detalhes e aí você decide se vale a pena investir no iPhone só por causa de um emulador de videogame lá da década de 90. Antes de mais nada, eu quero dar aquela bela provocada nos usuários do iPhone e dizer bem-vindo ao nosso mundo, porque a não ser que você tenha saído da caverna na semana passada, você sabe muito bem que o Android oferece a opção de emuladores há muito tempo. Quem tem um smartphone com o sistema operacional gerenciado pela gigante de Mountain View já pode rodar os emuladores do Super Nintendo, do Mega Drive, do Master System e de qualquer plataforma do passado bem antes do que a Apple está entregando de forma oficial. E não que não existissem os emuladores para o iPhone, eles existiam, mas em outras plataformas, por meios um tanto quanto controversos, mas nunca com suporte oficial da gigante de Cupertino. E existe uma diferença substancial nessa oferta dos emuladores para o iOS, a questão da segurança. A Apple, logo de cara, já estabeleceu regras e diretrizes mais rígidas do que o Android para poder entregar os emuladores, e isso me parece óbvio, porque as duas plataformas contam com esses perfis diferenciados, e isso também é um fator histórico para determinar as diferenças entre iOS e Android. Então esse aspecto de segurança, que curiosamente o Departamento de Justiça está utilizando como argumento para processar a Apple sob acusação de monopólio em relação ao iOS, é o principal argumento para entregar algumas restrições sobre o uso dos emuladores no iPhone e no iPad, e eu vou compartilhar um pouco mais sobre isso com você a partir de agora. Humanidade, a boa notícia é que os emuladores chegaram ao iOS e ao iPadOS, e dessa forma existe a possibilidade sim de você rodar os seus jogos do passado no iPhone e no iPad. A má notícia é que todas as restrições que a Apple colocou nos aspectos de segurança da plataforma, ou que pelo menos a Apple alega que é para a segurança dos seus sistemas operacionais, restringe em muito o alcance desses emuladores aos títulos do passado, principalmente no que se refere aos direitos de utilização desses jogos. Na prática, você só vai poder rodar os jogos que os desenvolvedores colocarem como oficiais dentro da Apple ou dentro das plataformas da Apple. Tudo bem, nada impede que você busque de formas alternativas as ROMs dos jogos, mas aí você está infringindo os direitos de autor de acordo com a interpretação da Apple e não necessariamente com a interpretação dos legisladores norte-americanos, e eu já falei sobre isso em um vídeo quando eu abordei o tema dos emuladores. Então, para a política da Apple, não é qualquer jogo que você pode rodar nesses emuladores. Você vai depender da boa vontade dos desenvolvedores dos jogos e dos proprietários dessas propriedades intelectuais para poder rodar aquele seu jogo preferido dentro do iPhone ou iPad a partir de um emulador. Ou seja, o catálogo de jogos vai ser muito mais restrito do que aquele oferecido para o Android. E, de novo,
Você pode até buscar formas alternativas para conseguir esses jogos, mas aí você está infringindo as políticas da Apple e não as legislações vigentes no Brasil ou nos Estados Unidos. A escolha é sua. Eu ainda não sei quais são as consequências que a Apple vai aplicar tanto para usuários como para desenvolvedores que ousarem violar as suas políticas de utilização dessas ROMs. Mas a gente bem sabe que não apenas a Apple, mas principalmente a dona Nintendo deve acionar os seus advogados que virão como animais selvagens para cima daqueles que tentarem um pouco mais o limite de liberdade de uso dessas ROMs e dos emuladores dentro da plataforma da Apple. Outro fator que a Apple já estabeleceu para limitar o alcance das ROMs para a utilização dos emuladores dentro das plataformas iOS e iPadOS é que essas ROMs, que nada mais são do que a conversão dos jogos que estão em mídia física para o formato de software, só podem ser baixados dentro da própria loja da Apple. E o motivo aqui, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas e meninos, não tem nada a ver com a segurança das plataformas da Apple. Tem muito mais a ver com o potencial de lucratividade que a gigante de Cupertino está estabelecendo para a utilização das ROMs do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, quando você exige que o download dessas ROMs seja feito dentro da App Store, você vai eventualmente dar a entender ou estabelecer e concluir que a Apple vai lucrar com aqueles desenvolvedores que decidirem vender essas ROMs a partir da sua própria loja. É mais ou menos a mesma briga que a Epic Games estabeleceu com a própria Apple no caso do Fortnite. A Epic Games queria criar ou colocar um aplicativo específico para que os usuários acessassem a partir dali e fizessem o download do Fortnite para o seu dispositivo, e as compras em app estariam estabelecidas sem passar pelo caixa da Apple. E teve toda aquela briga, aquela disputa legal, que resultou na vitória, inclusive, da Epic Games, que pôde sim estabelecer o seu modelo de negócio para o iOS da mesma forma, ou de forma semelhante como fez com o Android. Tudo bem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a disputa legal entre Epic Games e Apple ainda não terminou, mas pelo menos nas primeiras instâncias, a Epic Games saiu como vencedora. Dito isso, a Apple já se preveniu para, inclusive, estabelecer os lucros em relação a essa novidade, porque eu tenho quase certeza que os nostálgicos vão sim buscar as ROMs para poder executar nos emuladores os seus jogos do passado no seu iPhone ou iPad. Então, por que não lucrar em cima da nostalgia? Por que não lucrar em cima do seu sistema ou ecossistema fechado, sob a desculpa de aumentar a segurança do seu ecossistema ou reforçar a privacidade dos seus usuários? E essa é a desculpa que a Apple dá para poder proteger o seu sistema e, por tabela, coincidência ou não, lucrar com isso. Então, se você pretende usar os emuladores no iPhone ou no iPad, já está sabendo que muito provavelmente você só poderá utilizar os jogos dentro da plataforma. É claro que isso pode mudar, você vai encontrar meios alternativos para isso no futuro, porque, afinal de contas, a gente só não dá jeito para a morte. Para a tecnologia tem várias soluções, mas pelo menos por enquanto é isso que a Apple estabeleceu, determinou e, por que não dizer, impôs para aqueles desenvolvedores que colocarem os seus emuladores na sua App Store. Para concluir, a boa notícia aqui é que essa oferta de emuladores para iPhone e iPad vale para o mundo todo, não é apenas para os Estados Unidos. Essas políticas modificadas afetam a App Store global e não apenas em determinadas regiões, o que significa que os usuários brasileiros vão poder se utilizar desses emuladores, apesar de todas as restrições que eu mencionei nesse vídeo. Isso aqui marca uma mudança de paradigma bem interessante para a Apple, uma mudança de visão de negócios e até mesmo mais uma forma da Apple lucrar em cima de algo que os usuários realmente querem ter nos seus dispositivos. É a Apple se valendo da nostalgia para poder mudar a sua visão de negócios e poder lucrar em cima daqueles jogadores que podem pagar pelos jogos do passado que vão rodar no iPhone do presente. É um método comercial que está ficando cada vez mais comum. E sim, nós vivemos a era onde as empresas de tecnologia estão apostando nessa nostalgia para poder aumentar a sua base de lucros e base de usuários. Bom, não vejo nada de estranho ou errado nisso, desde que os preços sejam justos e desde que os fabricantes não acabem estabelecendo uma restrição ou imposição para que os usuários fiquem nos seus respectivos ecossistemas. Vou traduzir o que eu disse nos últimos 10 segundos.
a Apple precisa liberar outros recursos e funcionalidades para que dispositivos compatíveis trabalhem com iPhone e iPad. Eu gostaria muito de poder utilizar alguns controles específicos de videogames no meu smartphone ou tablet da Apple, mas em nome da segurança e da privacidade de dados, a gigante de Cupertino acaba restringindo esse uso e é por isso que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando a Apple. Por isso e muito mais. Mas uma hora com mais calma eu falo sobre esses aspectos desse processo e comento tudo com você para que você fique bem informado. Eu sou Eduardo Moreira, o TargetHD.net está lá disponível com artigos sobre tecnologia, artigos e dicas de tecnologia. Vale a pena visitar o blog no TargetHD.net e acessar as redes sociais desta plataforma. E, como eu disse há 15 segundos atrás, eu sou Eduardo Moreira, você pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.